Boa noite a todos. Boa noite. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, procurando em vosso assento uma posição confortável, desacelerando o metabolismo para entrar em comunhão com o plano espiritual. Existe uma frequência de batimento cardíaco e equilíbrio de pensamento que imerge o vosso corpo biológico nas energias do campo espiritual. É deixando as atribulações do dia a dia fora do campo mental. É mergulhando em meditação na tua fé, sabedor que és vós, que existe um Pai maior, um Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. E somos como crianças a rogar a proteção do Pai maior. E aonde um ou mais se encontra, elevando o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ele é conosco e Ele está no meio de nós. E sendo Jesus de Nazaré o caminho, a verdade e a vida, aquele que tece pontes para nos conectar com a essência do Criador, é nessa energia que alçamos, encontrarmos todos nós, encarnados e desencarnados, conectados com essa ponte que Cristo teceu para nós. E é nessa ponte que todos nós caminhamos, sabedores das dificuldades que enfrentamos, sabedores que este mundo é probatório e expiatório, e que a felicidade plena não é palpável nem intangível a este mundo ainda, mas que nesta ponte tecida por Jesus, caminhamos todos nós. E a defronte vemos uma luz tão intensa, como se fosse uma figura de braços abertos a receber cada um de nós, a nos confortar em tua sombra, em tua presença, em tua onisciência. Lá está o Pai, aquele que ama todos nós por igual, sem distinção, sem preleção, sem seleção. Está lá a nos esperar de braços abertos, ao qual, para caminhar sobre essas pontes, só precisamos das nossas pernas, só precisamos da nossa vontade. Precisamos da ação do progresso, de progredir a nós mesmos, ante a nós mesmos, de acender a nossa alma em envergaduras morais, de elevado teor de amor, para podermos andar sobre esta ponte. E do outro lado estará o Pai, que pavimentou, que preparou, que cuidou, que zelou, que orquestrou a nossa chegada. Cabe a nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos. Este é o convite que nós outros do plano espiritual fazemos a cada um de vós, irmãos encarnados, que está aqui porque Deus trouxe cada um de vós a estarmos unidos nesta noite, nos tornando um só corpo e um só espírito. E na diretriz de Deus, nosso Pai, que conhece a tua alma mais do que vós mesmos, aqui nos reportamos ao Criador. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por ser parte de nós e nós sermos teus fragmentos, uma parte da tua divina luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
Boa noite a todos. É com alegria que estamos unidos em mais uma noite, para que a hora que se apresenta possamos aproveitar em demasia o nosso encontro, para melhor levarmos a vós todos os vossos questionamentos e dúvidas. Ontem, em um atendimento da casa, o Douglas ficou um tanto quanto perplexo, assim digo, com a resposta que nós passamos para a trabalhadora da casa. Porque é de comum e corriqueiro, até cultural, por muito agradecer as vitórias que vós galgastes no plano carnal por uma benfeitoria de Deus, como se Deus tivesse dado a vós. E quando, amorosamente, a nossa irmã agradecia a Deus com a sua fé, com a sua crença, nós fizemos uma observação. E a observação que fizemos sobre o agradecimento de vós, irmãos encarnados, a Deus Pai, pelas benéfices de tua trajetória, causou um tanto quanto uma confusão para o Douglas, porque mexe em estruturas dogmáticas, religiosas e crenças. E crenças são limitantes. É preciso saber por verdade, e essa verdade tem que ser consciencial. E aí eu fiquei devendo ao Douglas uma explanação com maior abrangência, e depois, se quiserem continuar dialogando sobre, poderão, mas vamos fazer um breve relato. É comum, devido à crença católica ou até a protestante, agradecermos as conquistas a Deus. Obrigado, Senhor, pelas conquistas, pelas vitórias, e uma forma de enaltecer o Pai, utilizando a nossa fé. E quando nós vemos esses traços nos nossos irmãos encarnados, nós precisamos adverti-los, porque num olhar cru e desnudo, vamos acreditar que o encarnado que louva e agradece a Deus, ele foi mais assistido do que aquele que nada tem. E isso não é uma verdade. Deus, ele é Pai, e ele ama a cada um de nós da mesma maneira. Deus entrega propriedades a cada um de vós, irmãos encarnados, para terem sucesso em vossa jornada biológica, para conquistarem o teu progresso por igual. Deus não subtrai nada de um outro filho para que este venha passar dificuldades. Deus não escolhe ou elege um determinado espírito para ter a facilidade. Deus oferta segundo a nossa obra. A nossa obra. Ao qual, assim sendo, ao nascer no útero e ganhar a vida ao respirar o primeiro oxigênio do teu corpo biológico, ali estás partindo por igual, na mesma condição de todos, ao qual a obra é responsabilidade do Espírito. Se o Espírito nascendo, sendo criado e se desenvolvendo, faz as escolhas mais benéficas, faz as escolhas de caminhos de bem e de bondade, as consequências será a bondade e bem em sua jornada, ao qual o sucesso, seja ele material, seja ele espiritual, seja ele consciencial, ele é fruto único, exclusivo e indivisível de vossa obra. Ao qual, quando chegar na idade e perceber que fora vós vitorioso pelas conquistas e escolhas da vida, deveis agradecer a Deus, sim. Obrigado, Pai, por ter me confiastes a vida. Pois quando nasci, sabia eu que a ascensão ou a estagnação era de minha autoria, de minha responsabilidade. Ao qual a vitória tens um vitorioso, o teu Espírito. Porque Deus ama a cada um de vós que está aqui, neste momento, e ama a cada espírito que está em drogatidão, embaixo do Jordão Reis. O amor de Deus é igual
para todos. O que trazes vós aqui são as vossas escolhas da tua idade de nascimento até a presente data. O que levou o irmão a estar na drogatidão embaixo do pontilhão é as escolhas que ele fez na trajetória da vida dele. O Deus é o mesmo. Enaltecer a Deus e agradecer a Deus em tuas vitórias é como se você tirasse Deus daquele que não foi vitorioso. Não tivesse Deus dado a mesma oportunidade para aquele que não teve as escolhas benéficas. E este é o engodo apresentado pelos dogmas. Nunca desmereçam a vossa obra, porque Deus, por nos amar igual, nos preparou e nos lançou igualmente ao mundo, sem privilégios. As vossas vitórias, as vossas conquistas são frutos das vossas escolhas. Agradecei a Deus sempre. Pai, obrigado por me lançar no corpo, ao qual tive eu o start nivelado, para poder ser e me tornar quem eu me tornei. Mas ser e me tornar quem me tornei é porque eu fiz escolhas mais assertivas do que erradas. Nunca desmereçam a vossa obra, porque Deus se felicita não com as grandes conquistas, não porque Ele acreditou em você e você concretizou, mas porque você venceu a você mesmo nas menores batalhas de tua jornada. Agradecei a vós, meus irmãos, a sua fé, a sua coragem de enfrentar os momentos difíceis e quando fora jogado ao chão, quando no vale das sombras de quase morte chegastes, Deus estava lá contigo também quando estavas bem. Mas quem te ergueu foram as tuas escolhas de não querer permanecer lá. Deus nos fomenta o caminho, mas este caminho, ele é igualitário para todos os encarnados. A ascensão, a melhora, são frutos das vossas escolhas, não obra divina. Porque se acreditarmos que a vitória é obra divina, vamos acreditar que aqueles que não são vitoriosos é obra de quem? De que aqueles que não conseguiram alçar uma certa liberdade financeira, uma certa liberdade consciencial, uma certa liberdade emocional, não seria ele assistido por igual a Deus? Então esta menção, entendo e compreendemos, porque ela é fruto da cultura, das crenças. E cultura e crença são agentes limitantes. E o amor é libertador. Entender que Deus ama o malfeitor ou o benfeitor por igual, nos liberta a alma. E nos traz responsabilidades. Porque quando sairmos vitoriosos, sairemos porque Deus nos deu a capacidade e nós executamos. E quando sairmos derrotados, não podemos questionar a Deus, porque Ele deu a mesma capacidade de ser vitorioso e não fizemos. Se agirmos e pensarmos desta clareza, não enalteceremos dando a Deus o que não é de Deus, e nem tirando a Deus o que também não nos pertence, que são as nossas derrotas. Sabedor que Deus é amor, mas Ele ama tanto, tanto, que Ele não consegue ser seleto. Ele não escolhe quem vai ser vitorioso, Ele não escolhe quem vai ter a riqueza, ou a tranquilidade, ou a serenidade. Ele nos ama por igual. E a sua maior demonstração de amor é dar a oportunidade de nascer sem poder falar, sem saber andar, sem nada que te completa por um todo. É apenas uma criança, um recém-nascido, ao zelo total e pleno de sua vida a outra pessoa. E ali inicia a tua jornada. Deus, por amor, oferta as vossas vidas biológicas zeradas, uma página em branco que vocês constroem diariamente
com as vossas escolhas. Nas vitórias, agradecei a vós, e nas derrotas, analisai também a vós, porque Deus já trilhou o seu caminho. Você vai para lá ou para cá, é tua escolha. Ok? Por isso que te narrei. Quando enaltecemos a Deus, enaltecemos a Deus, não as conquistas, porque deveríamos agradecer também as derrotas. Mas agradecei a Deus a vida. A vida. Porque a vida, ela é uma página em branco. Não podemos voltar ao passado e mudá-lo ou reescrevê-lo, mas podemos nos arrependermos, analisarmos, refletirmos e mudarmos o presente para que no futuro não venhamos a sofrer do mesmo remorso, da mesma culpabilidade, da mesma dor. Esta é a beleza da vida. E quando chegar às vitórias, agradeça em primeiro ao teu esforço em ser melhor, ao seu esforço de entender que a caridade é um veículo condutor para a tua melhora, de entender que a gentileza também é um veículo condutor para a tua melhora, e quando você melhora nos micros momentos de tua jornada, todo o resto se encaixa. E quando chega numa determinada idade, tu és manso e tu és pacífico, através da tua obra, porque Deus não elege quem vai ser manso e nem pacífico, é as tuas escolhas. Outra explicação além dessa era tirar daqueles que nascem e estão em sofrimento hoje a presença de Deus. Não há como explicar Deus apenas enaltecendo aqueles que são vitoriosos, sem explicar daqueles que estão perdidos, daqueles que estão nas drogas, daqueles que estão na loucura, daqueles que estão transviados na sexualidade e que estão, de fato, perdidos pelo mundo. Deus que habitas em vós, também habitas em cada irmão perdido. Por isso que mesmo no vale das sombras da morte, esteja a tua alma, Deus ali também te amas e Deus ali também está contigo. Então, nem só na vitória, nem só na derrota. As tuas conquistas materiais não é obra de Deus. Deus quer todos tendo as vitórias. As tuas vitórias, as tuas conquistas são obras do teu esforço, do teu empenho, da tua disciplina, da tua vontade, dos teus sonhos, dos teus objetivos, daquilo que preparas vós para a jornada biológica dos teus dias. Isto é obra tua. Deus te deu todas as capacidades e tu cairás no mundo para vencê-las. Ou não. Mas na vitória ou na derrota, a responsabilidade é do Espírito encarnado. Porque se não for assim, não temos um Deus justo, e nem generoso, e nem amoroso, e nem benevolente. Porque temos tantas discrepâncias entre os encarnados, ricos, pobres, mendigos, miseráveis, drogados, e ainda além. Delegar as vitórias a Deus é tirar o mérito do ateu, que também tem as suas vitórias. Entenderam essa frase? Delegar a vitória a Deus é tirar o mérito do ateu de suas conquistas. Porque o ateu não acreditará na força divina, e nem por isso ele será miserável ou não terá conquistas ou não. Porque não está ligado a Deus as tuas conquistas, as tuas vitórias. Está ligado ao teu querer, à tua vontade de vencer. Se queres deitar no seu travesseiro e chorar pelo leite derramado, és livre para isso, mas não reclamarás quando as contas vencerem. Ok? Se queres honrar os seus compromissos, acordai cedo e partir para a labuta, porque a consequência deste será os seus bens materiais em ordem. É assim que funciona. Não delegai a Deus o caminho fácil, e não delegai ao não assistido por Deus os caminhos difíceis. É vossa conquista, sempre. Ao agradecer a Deus, agradeça a vida. Obrigado, Pai, porque me deste este corpo. Imperfeito que é, da forma que é, mas obrigado. Aí todas as tuas vitórias, olhai no espelho e agradecei a vós.
e as tuas derrotas também. Porque nós temos a alegria de delegar a Deus as vitórias e delegar a falta de Deus as nossas derrotas. Quantas vezes negamos Deus? Ó Pai, porque comigo salguei a Santa Ceia, joguei pedra na cruz, fui o destino, a mão da lança do destino. Então, é fácil louvar e também maldizer. E não é esta máxima. As vossas conquistas são vossas. Deus ama a cada filho seu da mesma maneira. E Ele coloca os teus anjos aportos para auxiliar a todos. Mas tem uma lei, chamada causa e efeito, ação e reação. E dela não fugimos, não subtraímos, não lubridiamos, não mutamos ela. Ela é pétrea e ela se faz como verdade absoluta. Entendeu? Podemos abrir para as perguntas, quem quiser seguir no contexto. Sim. Vamos lá, daqui vamos para lá. Ergueram todos as mãos. Complementando, assim, eu lembrei, assim, nitidamente, eu sou professora, eu aposentada, eu estava na escola e chegou uma amiga... Vitoriosa. Mais ou menos. Chegou uma colega nossa, que ela morava em Guapiaçu, então ela pegava a estrada todos os dias. Ela chegou apavorada, assim, que tinha rodado na rodovia e que, olha como Deus, ela falou, olha como Deus é bom, não tinha nenhum carro para me pegar. Aí me veio na cabeça, depois eu falei, nossa senhora, as coisas que eu falo. Eu falei assim, mas quando bate um carro e morre uma família inteira, Deus não é bom? Eu falei para ela, então eu lembrei desse episódio. Exato. Porque para ela Deus foi bom e para eles Deus não foi bom. Então caiu bem que... Exato. Porque não podemos ter dois deuses. Não há como enaltecer Deus quando nos somos livrados e não enaltecê-lo quando acontecem as tragédias. E nós fazemos isso, porque isso é a fé, isso é a cultura, a crença que é limitante. A crença nos limita a acreditar que Deus só é presente, onisciente, no momento das nossas vitórias. E que quando caímos, nós lastimamos e culpamos quem? Deus. Faz parte do negacionismo colocarmos toda a nossa fé em Deus e quando somos acometidos por uma enfermidade, colocarmos a origem também no mesmo foco. E não é. É isso que nós precisamos ensinar. Nós estamos passando a vocês uma mudança de paradigmas, uma mudança de crenças e culturas limitantes. Sei que não terá muito alcance por hora, mas esta informação ficará em vosso campo mental e vós degustarão estes ensinamentos por longos anos à frente. E no momento oportuno de tua jornada, saberás agradecer a Deus, principalmente nas dificuldades. Porque não pode ter dois deuses. Não pode ter o Deus só da conquista. Tem que ter o Deus também que está contigo na tua dificuldade, sabedor que tu és a origem por consequência de ações. Então, este é o ensinamento maior. Porque sabedor racional desta máxima, sofres menos. No momento da dor, terás ferramentas para suportá-la e superá-la. Porque você só supera a dor quando racionalmente você escolhe não sofrer. E para isso é preciso mudar os paradigmas culturais e de crenças limitantes que cerceiam aquilo que se ensina nas religiões há tantos séculos. O Espiritismo é recente, 160 anos, ainda há muito por desbravar. E ainda dentro da própria filosofia espírita há muitas crenças limitantes. Não há dogmas, mas ainda há crenças, ficando apenas em Pentateuco ou em obras de determinado A, B, C, escritor ou médium. É muito mais amplo. E isso precisa ser desconstruído. O que ofertamos a vós nesta noite não é uma mudança radical. Não queremos mudar o vosso jeito de pensar, mas apenas te dar uma ótica, um prisma diferente sobre uma determinada ação. Para que quando chegar a dor e você for lastimar, você lembre do estudo e fala, opa, não. O mesmo Deus que está comigo no bom, também está comigo no momento ruim.
E o momento ruim e o bom, ele tem uma origem. Quem? Eu. Minha obra. Desta vida ou das vidas passadas. Isso liberta, porque tudo que te cerceia te limita. Tudo que te limita não pode ser bom. O que te liberta é a clareza dos fatos e dos acontecimentos. Sendo claro que tu és a origem da dor e tu és a origem da vitória, cabe Deus te dar a oportunidade. E Ele deu. Olha vós encarnados. Eis aí a oportunidade. Exatamente a história que lembrastes vem a colocar por exemplo mor aquilo que narramos. Percebe? E a tua resposta é chocosa. Naquele tempo e agora. Porque as pessoas podem entender. E se você me perguntar, Joseph, Deus estava mais presente quando ela rodou na pista ou quando a família desencarnou? Igual nos dois. Só que quando a família desencarnou na tragédia, apenas encerrou o ciclo dela. E esses espíritos que desencarnaram na tragédia tiveram a vida eterna liberta. E pronto. Ela continuou aprisionada no corpo para provas e expiações. Mas Deus está nos dois momentos. Há livramento divino por Deus, sim. Por que há livramento divino por Deus? Porque não chegou a tua hora. É só por isso. Ou porque na caridade, que é uma avenida, tu aglomeras horas, bônus, e este merecimento é trocado por atenuações de acontecimentos que poderiam te levar a algum dolo maior. Entende? Mas este é o exemplo claro, que cai como uma luva no ensinamento. Agradecei a Deus sempre, não pelas conquistas e nem nas derrotas. Agradecei a Deus por estar vivo, porque esta é uma dádiva. Estar encarnado é uma dádiva. Ok? Eu entendo quando você fala que a gente nasce zerado e todo mundo tem a mesma chance de Sim. crescer. Mas eu acho que ao mesmo tempo alguns fatores interferem, né? Então o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, a condição financeira que você nasceu, podem interferir na quantidade de oportunidades ou na facilidade de oportunidades que vão se pôr à sua frente. E quando eu entendo isso, eu vejo que políticas afirmativas são importantes para eu diminuir ou acabar com essa disparidade. Se eu entendo de forma binária que todo mundo tem as mesmas oportunidades, eu posso não concordar com ações afirmativas, com políticas afirmativas. Qual que é o papel, de fato, dessas características ou dessas situações de nascimento, renda, frente a essa evolução da pessoa que, ao meu ver, acaba interferindo, não sendo só exclusivamente força de vontade? Ok. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que existe o tráfico de drogas? Ok. O tráfico, ele existe, ele é um comércio como outro qualquer, e algumas pessoas contraventoras da lei compram e vendem esses narcóticos. Ok? Separamos as classes por classe social. Quem nasceu rico de berço e quem não nasceu. Disparizamos, separamos. Ok? O tráfico de droga, ele existe. Se o tráfico de droga dependesse apenas da população que não nasceu rica, ele existiria? O tráfico de droga, ele existe porque a população que nasceu de berço, que mantém o tráfico, não é a comunidade, não é a favela. Isso já nivela a questão do nascimento. Não é porque você nasceu em berço, com dinheiro, que você seja um espírito bom, ou humilde, ou melhor, e quem nasceu humilde seja um espírito humilde ou melhor. Todos os espíritos da Terra estão nivelados por características. O nivelamento de planetas, a categorização de mundos, ela existe para nivelar a população espiritual sobre os mesmos erros. Ok? A Terra, sendo de grau 2 evolutivo, ela tem características de provas e expiações nas nossas inclinações. Todos nós, moradores do planeta Terra, já estamos nivelados.
Nós só estamos aqui porque nós estamos entalhados de defeitos, que precisam ser lapidados através de berço, túmulo, túmulo, berço, berço, túmulo, túmulo, berço, quantas forem necessárias. O nivelamento, ele está no espírito. Quando esses espíritos nascem em famílias ricas, não os garante sucesso, não os facilita sucesso. Se olharmos os quadros de ricos que perdem os seus filhos, ele está em muito maior grau, em porcentagem, do que os pobres que perdem os seus filhos. Sabiam disso? Por quê? Porque o rico esconde os seus problemas. O rico trancafia os seus filhos nas clínicas de recuperação, mandam seus filhos para fora do país, afastam dos problemas. O pobre não tem isso. Ele tem que enfrentar o problema. Quem está evoluindo mais? O pai e a mãe que afasta o filho porque ele dá problema, ou aqueles que não têm o que fazer e sustentam os seus filhos? O nivelamento está no planeta. Então, esta é a máxima. Nascemos na Terra é porque estamos entalhados de defeito. Não difere em qual escala estamos. Quando estão na jornada e nascem de berço, o que quer este nascimento? É obra das vidas passadas. Porque nós somos uma continuidade e não apenas este capítulo. E quem nasce na pobreza é porque precisa estar na pobreza para mudar. Porque ou esteve na pobreza há muito tempo e esqueceu o que é progresso, ou ficou na riqueza há muito tempo e se tornou vaidoso demais, ganancioso demais, soberbo demais, e agora precisa estar do outro lado da moeda. Pela espada que se fere, pela espada se é ferido. Nivelamento de espírito, nascimento por igualdade. Todos, desde a pobreza até a riqueza, têm as mesmas aptidões. Todos. Ah, você pode me falar, aquele que nasce em berço tem mais chance de acertar. Sim, ao viés do mundo, pela ótica financeira, sim. Só que ele tem muito mais chance de errar também. Aquele que nasce na pobreza tem chances de acertar, mas ele tem menos chances de errar. Ok? Entenderam até aqui? Agora vamos trazer a política social, a política do mundo. Vamos falar sobre uma política brasileira chamada Bolsa Família. Correto? Instituiu-se no Brasil uma ajuda de custo àqueles mais necessitados, chamado Bolsa Família. Dá-se um valor monetário todos os meses para quem é pobre. Esse dinheiro, ele corroeu a vontade de progredir dessas pessoas. Ele transformou essas pessoas em parasitas do sistema. Eles estancaram a possibilidade da pessoa, por necessidade, evoluir. Não serviu de nada. Só completando aí, já vamos ali. Não serviu de nada, a não ser estagnar uma pátria. Outro, política, os pracinhas que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Aposentadoria vitalícia para os seus netos, bisnetos. Você estagna as possibilidades de quem nasceu ou não com dinheiro de progredir. Então, a política, ela deveria auxiliar e ela retarda. Por interesses, por escusos, não importa, mas ela retarda. Então, tiramos dessa conjectura a política, porque ela mais atrapalha do que auxilia. Aí eu tenho outro paradigma para narrar a vocês. O meio não define quem tu és. Guardar isso. Por mais que você nasça pobre, numa família desestruturada, o meio não define quem tu és. Quem define quem tu és é o teu espírito e tuas escolhas. Temos muitos casos de pessoas muito pobres que se tornaram muito bem de vida pelo esforço. E tivemos muitos casos de pessoas que nasceram ricas e estão pobres hoje. É uma gangorra. Isso é uma gangorra. Por que isso acontece se não é lhes dada a mesma oportunidade? É lhes dado a mesma oportunidade. A política pública simplesmente tomou conta da população humilde do Brasil e tirou dela a vontade de progredir, tornando-os parasita de um sistema de assistencialismo. Isso acontece no Brasil e não acontece nas outras pátrias.
Por isso que, se nascer na América do Norte, mesmo que nasça numa família humilde, a tua chance de se dar melhor na vida é maior do que nascer no Brasil. Por quê? Por ações da política. Só por isso. Se tirar a política desta equação, um pobre pode ser rico e um rico pode ser mais rico ou pode se tornar pobre. Por quê? São iguais. A mesma oportunidade. Quando você tem dinheiro, o que difere é que você pode tentar mais. Quando você não tem, para tentar, você se capacita. Então, é muito mais estruturado o pobre que consegue a vitória material do que um rico que tudo tem e apenas multiplica aquilo que tem. Então, as oportunidades são dadas a mesma. O que a pátria precisa ser, Brasil, observada diferente, é por causa das políticas públicas que transformou gerações em parasitas de um sistema governamental. Nós chegamos perto de espíritos encarnados em todas as regiões desse país, olhando todas as possibilidades criativas de ideias que ele tem, que poderia desenvolver para o seu próprio aprimoramento, e ele está escorado esperando cair o dinheiro da aposentadoria da avó. Nós olhamos este cenário e ficamos desesperados. Fala, Deus lhe confiou uma vida e deu tanta oportunidade e você está em brigas familiares para pegar o dinheiro do bisavô que lutou na Segunda Guerra. Ou que teve um cargo político importante, ou um cargo... Então, esta máxima limita. Estas gerações de parasitas encostados, ela é uma estrutura brasileira. Se tirar da equação a política brasileira social, que foi um desastre, todos têm a mesma possibilidade. Todos. E com a internet, mais ainda. Quantos vocês veem que saem do nada e ganham notoriedade e ascensão rapidamente com a internet? E muitos que têm muito dinheiro se capacita, gasta e não conseguem. Porque não é da natureza dele. Mas guardai, estamos nivelados por espíritos, nascemos e temos as mesmas possibilidades. O que difere realmente é o querer. Ninguém pode nascer pobre, mas viverás uma vida miserável se quiser. Repito, pergunto a vós, vocês acreditam que em São José do Rio Preto hoje, com essa estrutura religiosa que existe, de igreja católica, protestante, espírita em abundância, alguém dorme sem comer um prato de comida que sequer? Por que eles dormem sem comer? Porque não querem nem sair da onde eles estão encostados para ir no bom prato almoçar. Entenderam? Não querem. Em Rio Preto, só vai dormir quem com fome, quem realmente não quer levantar da onde está. Porque tem toda a estrutura assistencial, toda, absolutamente toda. Ok? Em São José do Rio Preto, é uma região próspera e bondosa. Há outras regiões do país que não são, mas em São José do Rio Preto, você só vai dormir na rua, se você quiser. Porque existe o albergue, só que lá tem regras. Tu tens que chegar até 7 horas da noite, senão você não entra mais. E para chegar lá às 7 horas, não deu. Então, as escolhas definem aonde você está. A miséria não é um status quo do encarnado, é um status da mente. Mas sem falar de política assistencialista, quando eu falo de política afirmativa, Sim. no sentido de cotas para pessoas pretas ou para pessoas trans, que historicamente, e eu posso falar uma besteira, mas tiveram de alguma forma cerceado algumas oportunidades. Elas entram nessa mesma lógica que você falou? Ela é apenas um traço da política, porque quem define as cotas são os políticos. A questão das cotas, elas são uma maneira bonita que a política criou para agradar gêneros, nada mais. Mas que gerou uma seleção de pessoas inaptas a determinados assuntos. O que quero dizer isso, tenho que exemplificar para ficar mais claro. Quando nós definimos politicamente cotas raciais,
ou ideológicas de gênero. Nós vamos separar da faculdade de medicina, que é super, hiper concorrida, uma federal qualquer, ao qual dá a mesma prova para todos, ao qual os melhores passarão. A partir da política pública, porque as cotas, esta política afirmativa que narras é política, é politicagem, nada mais que isso. Ela pega X cotas daquela e vai separar por gênero. Ou seja, de 100 vagas, vamos tirar 10 vagas para transexuais, indígenas, sobram 10 vagas. Esses espíritos, às vezes, nem queriam fazer medicina, mas eles veem ali a oportunidade de pegar aquela cota. E eles adentram não por merecimento, mas por esta fração de cota. Eu convido a você a fazer uma pesquisa, porque isso está na internet. Quantos dos cotistas por gênero terminaram a faculdade? E você vai se surpreender e terá a sua resposta de que isso é ineficaz. Entra-se vai por merecimento. É a vida. Porque se você colocar a vida a cota, e aí? A hora que chegar o vamos ver te pagar o boleto. Ah, não vou pagar o gás porque eu sou negro. Não vou pagar a luz porque eu sou trans. Não tem essa cota para a vida. São políticas públicas fadadas ao fracasso. Assim como outras tantas. Até a própria democracia é fadada ao fracasso no futuro. Já conversamos sobre isso. Assim como o comunismo já foi o fracasso e assim vai. A política que deve gerar no futuro é completamente distinta do que temos hoje. E ainda não temos nem traços dela ainda. Políticas públicas destroem nações. Políticas públicas bem aplicadas enaltecem nações. Infelizmente, o Brasil está no retardo do mundo, em grande maioria, por causa de políticas públicas. E a de gênero é a mesma. Tudo na vida é por merecimento. Sistema de meritocracia. Se todo o sistema tiver a questão do merecimento, você que tiver mais vontade de viver, viverá melhor. Quem não tiver vontade de viver, não viverá melhor. Porque a miséria, além de um status quo, é um status da mente. Temos muitas pessoas milionárias miseráveis. Muitas. Porque a miséria é um status da mente. Não é um status físico palpável. Ela é um status da mente. Ok? Repito, a resposta não tem como se colocarmos na equação a política pública. E quase tudo no Brasil é política pública. Quase tudo. Tirarmos a política pública, todos têm a mesma capacidade de evoluir. Percebe? Eu guardo uma informação. Certa feita, o Douglas viu no noticiário que quase 60% dos bolsistas do Bolsa Família fazia aposta esportiva. É aquele parasita do governo tentando ganhar um pouquinho a mais. Com dinheiro que nem dele é. Como é que pode esse espírito, vivendo sobre essa energia, progredir? Que escolhas são essas? Não há consequência benéfica nem a curto e nem a longo prazo. Não tem como ser diferente. E não adianta colocar a culpa em Deus, que é o que acontece. Nasci na miséria, ficarei na miséria. Não. Não. Eu repito, a mente miserável, ela não está ligada à quantidade de dinheiro. É uma mente miserável. E todos vocês conhecem pessoas muito ricas miseráveis. Correto? Todos. Porque isso é em grande quantidade, em grande volume. E pessoas muito humildes, que têm desejo de prosperidade, muito maior do que ricos. Porque somos todos iguais. Temos a mesma oportunidade. Se vocês tirarem a política da equação, vocês vão enxergar a mesma possibilidade. As ideias, elas nascem, elas florescem do chão. E elas estão ao alcance de todos vós, indifere da sua classe social, do teu status financeiro. As oportunidades nascem, plantam, eclodem na sua mente. Você tem uma ideia e vai atrás. E você vira um microempresário dentro de uma comunidade,
Você prospera, consegue seus bens, cria sua família, educa seus filhos e a vida prospera. Ao qual outros tantos milionários vêm destruindo, e sobrenome de famílias riquíssimas hoje nem existem mais. Ok? Vamos ali e vamos aqui. Respeito do que você falou lá atrás, por exemplo, eu posso fazer uma oração, por exemplo, se é uma pessoa que usa muita dor de pé, eu posso fazer uma oração pedindo para Deus para interferir na vida dessa pessoa, ou eu vou estar, de uma certa forma, tirando o livre-arbítrio da pessoa, que ela se como que seria a explicação para isso? Ok. Há certo tempo atrás, nós fazíamos a oração para os dependentes químicos. A oração para o dependente químico, ela tem que ser muito clara. Toda oração, é lógico que a oração ela é sempre escutada, mas quando você tem discernimento, quando você tem o claro entendimento da vida espiritual, a oração ela é menor e mais assertiva. Ela é menor e mais assertiva. Vamos trazer o exemplo de uma mãe que está com o filho perdido para as drogas. A mãe vira em oração, sangrando o coração. Nós chegamos perto desta mãe e vemos o desespero espiritual dela. A oração dela, mesmo como mãe, poderia ser um relâmpago, mas é apenas uma lavareda, porque ela reza assim: Pai, afasta os maus amigos do meu filho, afasta fulano e ciclano, porque foram esses que levaram meu filho para a perdição. Na oração dela, ela quer que Deus afaste os amigos do filho. Na oração dela, ela quer que Deus haja no filho dela para tirá-lo da droga, esquecendo que existem outras mães como ela fazendo a mesma oração. E que se isso funcionasse, nenhum filho estava nas drogas, porque a mãe ora. Entenderam isso? E temos tantos nas drogas. O que falta para a mãe fazer da sua oração poderosíssima, sendo curta, é entendendo que o filho está na droga porque ele quis. Quando a mãe entende que é a fraqueza do filho e o filho está nas bebidas, está nas drogas, porque ele escolheu estar, a mãe começa a orar diferente. E quando a mãe é espírita e sabe a interferência dos espíritos para aquele que usa droga e que bebe, ela é mais assertiva ainda. Olha a diferença da oração. Pai, eu sei o filho que tenho, porque desde o ventre eu o acompanho. Eu identifiquei na pequenez, na fase de criança e principalmente na adolescência. Eu vi diante os meus olhos os traços da inclinação dele aflorar. E por muito eu passei. Não agi, não fui firme, não tive talvez a capacidade de mudá-lo. Hoje ele está nas drogas. Mas eu sei, Senhor, que quando ele bebe, não é só ele. Eu sei que quando ele usa droga, inúmeros espíritos se consomem dele. Eu sei que ele fez várias amizades porque existe afinidade. Porque você tem um mau amigo porque você vibra na mesma sintonia do mau amigo. Você tem um amigo que usa drogas com você porque você usa. Isso é sintonia. Eu sei, Senhor, que tudo que ele faz, ele está sobre o livre-arbítrio. E mesmo eu sendo mãe, suplicando a Ti, a Tua misericórdia pelo meu filho, seria eu injusta com outras tantas dezenas de mães. Então a minha oração, se assim fosse, é para todos os filhos de todas as mães não usassem droga. Como se num passe de mágica, toda a droga do mundo desaparecesse. Mas não posso, não tenho esse poder. Mas como mãe, eu posso te pedir. Quando meu filho usar droga, que nenhum espírito se aproprie dele. Quando meu filho beber e sair para a noite para se divertir e se embriagar, que nenhum espírito zombe dele, porque o meu coração vai estar nele. E se eu quero ele bem, eu vou pegar esses espíritos. Se a mãe tem esse discernimento e nessa oração, quando o filho dela for beber, não vai ter interferência de espírito nenhum. Quando você bebe sem interferência de espírito, 3 copos de cerveja, você passa mal. Quem já passou mal com 3 copos de cerveja? Vocês estavam sem a companhia de espíritos. E os outros tantos? Estava sem de espírito. Aí alguém falou, ixi. Tem que ser 3, Joseph, não pode ser 2 dúzias. São 3 copos.
3 copos de cerveja americano, não é a tulipa gigante, é 3 tuliponas, não. São 3 copos americanos. Se você tiver com espíritos ao seu redor, eles se acoplam a você. Do 3º copo em diante, não é só você que bebe. E quando a mãe tem esse entendimento e faz essa oração, o filho vai para o banheiro e devolve tudo. Ele passa mal. E naquela noite ele não bebe mais. Porque não tem companhia espiritual. A droga, ela é tão nefasta, ela é tão corrosiva, ela é tão antinatural para o bioma, que o próprio organismo a rechaça. 3 cigarros de maconha é o limite para qualquer corpo biológico em 72 horas. Depois disso é só espírito que fuma. O crack, 2 tragadas de crack, é o suporte que o teu corpo aguenta. Fora isso, é só espírito que usa. Cocaína, heroína e todas as outras drogas sintéticas, a escala suportada biológica é pequeníssima, porque o teu corpo rechaça. Você só consegue continuar porque espíritos tomaram de assalto o teu corpo. Se a mãe rezar para que nenhum espírito toque no corpo do filho dela, nenhum espírito vai tocar. E quando o filho for usar droga, ele vai lembrar de cada momento ruim que ele vai passar. E você só deixa de cometer atos que é o seu hobby, a sua cultura, quando ele começa a fazer mal a você. Se você vai usar droga e passa mal, você vai tentar de novo. Você passa mal, você tenta de novo. Na 4ª, 5ª vez você fala, não quero isso não porque está fazendo muito mal. Aí a oração da mãe, respeitando o livre-arbítrio e reconhecendo que é a escolha do filho. Essa é a oração. As pessoas estão bebendo e depois elas não lembram nada. É como se eu já tivesse tomado conta daquele período? Sim. Já posso continuar? Eu já emendo o término na tua pergunta. O corpo te protege. A oração da mãe ou do pai, não é só da mãe, é do pai também, do irmão, do amigo, é qualquer oração, mas a da mãe é mais preciosa, porque a mãe conhece o espírito desde o ventre. Da mãe é poderosíssima, mas de toda a escala é poderosa, porque a oração representa o respeito ao livre-arbítrio, o reconhecimento da fraqueza do ser encarnado e o método eficaz para que aquilo aconteça. E quando fazemos esta oração, a longo prazo, o filho, ou aquele que é o fruto da oração, passa muito mal. E quando ele passa muito mal, ele volta para o seio da família. O que a família tem que fazer? Internação. Não é religião, não é oração, não é intervenção divina. O processo biológico, ele é químico. A droga envolve processos químicos biológicos. Processos de vício químico se resolve com química, porque é um processo biológico, não é espiritual. A mãe parte para o outro processo, ter a humildade de reconhecer que o filho pediu ajuda e interná-lo, mesmo que a sociedade vá julgá-lo, vai mostrar, vai apontar, ou a própria família vai apontar. Mas a mãe tem que ter esta hombridade de entregar para a ciência, para a medicina, o zelo e o cuidado daquilo que é biológico. A dependência química, ela é um processo do espírito, porém que se desencadeia no corpo. A dependência, ela é biológica. E para combater química com química, espiritualmente é oração, para que todo o processo não haja acoplação de espíritos. Ok? Essa é a oração. Mas se a gente for beber mais que 3 copos de cerveja, tem jeito da gente rezar para isso mesmo? Pra gente chegar ninguém igual? Eu vou responder a pergunta dela e você vai entender um pouco dessa. Eu disse a vocês que 3 copos de cerveja americano é o seu limite biológico. Ele é o limite biológico.
Para o Douglas, que nunca bebeu álcool, 2 goles é o limite biológico dele, ok? Para aqueles que bebem constantemente, o limite é maior. Então, traçamos um panorama de 3 copos. Tem pessoas que bebem todo dia. Qual que é o limite dele? Esse cresce um pouquinho, é óbvio. Porque a resistência biológica, o seu corpo se adapta. Ele é inteligentíssimo ao ponto de te proteger ao extremo. Quando ele não consegue mais, você cai de cama e adoece. Aí ele falando, eu fui até aqui agora, eu não aguento mais. Então você tem a patologia, as enfermidades. Mas, em grande maioria, são 3 copos de cerveja americano. Você tomou 3 copos de cerveja e não empapuçou, não passou mal, não culpou o salgadinho, porque você culpar é o salgadinho, vou beber mais. Para de comer o salgadinho e continua bebendo. Você começa a abrir o seu campo espiritual. A tua proteção espiritual é uma cerca elétrica. Quando um espírito ele tenta lançar-se sobre você, o seu cérebro dá choque. Então, às vezes, você está sentada sem nada. Você toma um choque. Você tem espasmos. Esses choques é o reflexo do teu cérebro expelindo algum espírito. O espírito ele foi leviano, invadiu sobre o seu livre-arbítrio, tentando se lançar sobre o seu corpo e o seu cérebro deu um choque nele. É tua proteção, é o teu cérebro. A maior proteção espiritual que vocês têm não é a vossa oração, é o teu cérebro. O que a bebida faz? Entorpece o cérebro. Então, até o 3º copo de cerveja, você está com a sua cerca elétrica ligada. Do 3º copo para frente, você foi lá e desligou a cerca elétrica. Os espíritos se acoplam e começam a beber. Por que um espírito acopla em quem está bebendo? Porque quando vocês desencarnam, não existe mais os prazeres da carne. Se você gostava de uma cervejinha todo dia, teu espírito vai gostar do quê? Uma cervejinha todo dia. Só que você não tem mais como beber. Não tem boteco do lado de cá. Tem do lado daí. Então você fica nos botecos da vida, nos bares da vida, nos locais, esperando alguém beber. E quando alguém bebe, você percebe que a cerca elétrica foi desligada. Aí você vem chegando pertinho. Aí você começa a sussurrar coisas que ele gosta, aí você começa a ficar mais descontraído, ou mais sorridente, você começa a ficar feliz porque tem espíritos chegando para ganhar a tua confiança. Aí um se acopla, o próximo copo é dele. Aí sai, entra outro, o teu próximo copo é dele. E você vai bebendo sem sentir o efeito da bebida. Então você bebe uma caixa, 2 caixas, você bebe incontáveis vezes, ao qual se você comer alguma coisa, o processo espiritual ele estanca. Olha que interessante, porque isso é uma dica para aqueles que ainda querem esse caminho. Quando você põe alguma coisa no estômago, forçando o estômago a fazer a digestão, você religa o cérebro para produzir energia para fazer a digestão do alimento sólido. Religou o cérebro, os espíritos saem fora. Eles são repelidos momentaneamente. Quem bebe muito come alguma coisa? Entenderam? Perceberam? Por que vocês acham que vocês não comem? Porque os espíritos sabem, se vocês comerem, eles serão desconectados. Por uma máxima, o teu sistema digestivo ele funciona, quer queira você ou não. É uma ordem biológica. Para o intestino funcionar, o cérebro tem que estar produzindo a energia do processo digestivo. Aí ele liga. Ele liga e desconecta. Por isso que vocês não comem quando bebem. E quando comem, não bebem tanto. Entenderam? Vocês ligaram a cerca elétrica. Vamos lá ao ponto de você ter o apagão. Porque às vezes tem, às vezes não tem. Exato. Porque às vezes tem, às vezes não. Ok. Por que você tem um apagão? Você vai no mesmo bar todos os dias. E lá tem um espírito. Um espírito bom de papo, alegre, sorridente, que faz você ficar feliz, alegre, ganha a tua confiança. Aí todo dia você vai lá no bar. Aí você criou um elo com esse espírito. Ele passa a ser o bebum amigo. Ele vai beber contigo. Quando há um elo de confiança extremo, você bebendo é desligado e fica só ele. Ele passa a fazer as coisas e a dominar a tua vida. Aí ele, no porte da tua vida, ele precisa que você volte no dia seguinte, não precisa? Então quem que vai dirigir o seu carro? Você embriagado ou ele? Ele.
Ele vai te colocar dentro do carro, você vai dirigir, ele vai te colocar na cama, tirar os seus sapatos, te cobrir, e você nada lembra. Aí você acorda no outro dia intacto e perfeito na sua cama. Ai, foi Deus? Não, foi o obsessor. Ele quer você de novo lá, como que ele vai deixar você cometer um acidente? Se você bater o carro, amanhã tu não volta. Então, quando você tem o apagão, quando você chega à incorporação, porque o apagão, para narrar, é a incorporação. Por que eu consigo fazer a incorporação no Douglas? Pelo elo de confiança que há entre nós. A partir do momento que não tem mais elo de confiança, eu não tenho mais incorporação. Ele proíbe. Ele não quer mais e pronto. Assim funciona. Temos que respeitar o desejo do médium. Agora, se o médium estiver embriagado, não tem mais esse elo. Então eu posso tomar conta e fazer a possessão. A possessão adormece os sentidos racionais, desacopla o chakra momentaneamente coronário, tirando a lucidez e o inconsciente, e toma conta do sistema motor. Aí o espírito pode ser bom, e um bom bebum, ou não. Aí é uma outra história. Porque há, no caso da bebida, as questões nefastas. Arruma briga num bar, pega uma faca, mata o outro, é morto. Isso acontece também pelos mesmos processos. Mas, em suma, em grande maioria, o espírito cachaceiro cuida bem do cachaceiro encarnado. Como é que você continua falando? Vamos supor assim, às vezes a pessoa que não está embriagada do seu lado fala, mas você falou com lucidez, você conversou várias Porque coisas. é a mesma coisa. Por que eu estou falando com lucidez e clareza através da incorporação? É o mesmo processo. Vós escutais a minha eloquência pela voz do Douglas com naturalidade. Então quem está falando ali ou você É o espírito. mesmo que está falando coisas suas? Exato. O espírito te conhece para ele ganhar a tua confiança. Neste caso é um elo de confiança. É um espírito que já bebe contigo há um certo tempo. Que virou uma amizade. Virou um amigo. Percebe? Por isso que muitos encarnados têm dificuldade de arrumar amigo no dia a dia, mas no boteco chega em casa não conversa com ninguém, mas no boteco Aí quando acontece de você lembrar tudo, aí é que não houve a incorporação. não houve a incorporação, não houve a possessão. Ok? E como há a incorporação por possessão? Quem bebe é médium. Tem mediunidade. Só médium embriagado tem a possessão. O traço do médium, para você chegar ao ponto de apagar e ficar falando e não lembrar de nada, é porque há uma mediunidade. O campo mediúnico está aberto. O mesmo campo para a possessão é o mesmo que usamos para a incorporação 75%, que é nesse caso. No caso, tipo, como ele te conhece, você fala coisas que você nem moralmente você não falaria e você acaba falando. Fala. Há muitos que bebendo são mais intelectuais. Às vezes você conversa com a pessoa sem estar embriagada, aí você vai conversar com ela embriagada e fala, nossa, quanta sabedoria. Mas eu já ouvi isso em grandes compositores que falavam que não lembram de ter feito a música. Exato. Mas aí é muita droga, é muita... Não pode ser que esteja a possessão. Sim, exato. Já pensou? Beber e vir Renato Russo compor uma música, que beleza. Isso acontece. Ok? Mas o traço, o que deve guardar bebeu e teve o apagão, é porque essa pessoa tem mediunidade. Isso é perigoso. Mediunidade e bebida não são uma combinação boa. Porque nem sempre o médium vai estar no bom caminho. Se ele se perdeu e tiver embriaguez, no caso, acaba ladeira abaixo. Se no meio do caminho essa pessoa que o obsessor lá foi, a pessoa sofre um acidente e morre. Qual foi a interferência que teve? O obsessor queria que ele voltasse, ele não voltou. Como que... Negligência. Você assumiu o risco de ir para o bar dirigindo e bebeu. Se o obsessor não conseguiu te trazer de volta, é porque o teu corpo reagiu a algum processo e Deus falou, traz esse espírito encarnado para o lado de cá, porque se continuar aí vai dar mais trabalho. Mas ele tivesse estado o obsessor, tinha chegado, então. Desculpa o... Sim, há essa variável também. Mas há a variável de você estar embriagado e atropelar uma família e matar. Então, há várias variáveis, mas em grande porcentagem tu voltas bonitinho para tua casa. Em grande maioria. As tragédias acometem em uma pequena porcentagem. Se todas... Olha esses dados, porque vocês podem confrontar. Ai, mas é perigoso demais.
Imagina se todo mundo que bebesse nessa noite em Rio Preto e pegasse o seu carro, morresse e matasse mais um. Qual seria a população de Rio Preto amanhã? Entendeu? Então, a porcentagem que leva à tragédia é pífia, é minúscula, porque Deus sabe, se Ele permitir com que todo mundo que bebesse tirasse a sua vida, a raça humana já teria extinta. E o obsessor pode usar dessa oportunidade para se vingar de alguém? Esse é o problema. Por isso que mediunidade e bebida alcoólica não são companheiros muito bons, não. Não são. Porque ele pode se vingar da pessoa, vamos supor, do médium, ele não tem nada a ver com a paçoca, e ser usado de instrumento para matar alguém. Aconteceu isso na nossa região, em Votuporanga. Um fisiculturista, um lutador de jiu-jitsu de Votuporanga, foi para uma competição e no hotel ele fez vários usos de anabolizante antes, porque droga, quando eu digo droga, é qualquer droga. É qualquer droga que interfira no teu sistema neural. Isso os anabolizantes também fazem. Qualquer substância que interceda no seu sistema neural é uma droga para o teu cérebro. E ele era médium. Devido ao grande número de anabolizante que ele tomou, que ele ingeriu, interrompeu-se a proteção espiritual e no andar, 2 andares abaixo, tinha um homem que estava encarnado com um algoz muito ferrenho. A hora que o algoz percebeu que tinha um médium 2 andares acima e que esse médium estava se drogando, ele saiu do quarto do homem, foi no quarto do médium, esperou o momento certo, ganhou a confiança, incorporou, tirou a ausência, desceu os andares, a porta estava aberta, foi lá e matou o homem, por vingança. E aí o cara nem lembrava. Ele subiu, trocou de roupa e foi para a competição todo ensanguentado. Chegou lá, perguntaram, foram ver, puxaram na câmera e ele tinha matado, assassinado um homem que ele nunca tinha visto na vida dele, que não tinha nenhuma ligação e que por negligência, eu disse a vocês, tudo o que acontece na vida de vocês é uma questão de escolhas. Quem que escolheu tomar anabolizante? Foi o espírito. O espírito pode falar, toma isso aqui para ficar mais fortinho. Quem escolhe é você. Não deixa de ser culpa dele. A negligência é tua. Não é a negligência. Então, você bebe, você assume o risco. Qualquer outra coisa que vier de frente, você foi o agente primeiro. É negligência. Então, isso acontece, isso é perigoso. Por isso que eu falo, bebeu, teve ausência, é traço de mediunidade. Cuidado. Não é uma combinação boa. Não é uma combinação fortuita. Vai dar problema. Porque se pegar um espírito de fato, com grandes possibilidades e um sentido de vingança muito grande, percebendo em você a tua fraqueza, não vai dar bom. Ok? A minha pergunta não tem nada a ver com bebida, tá, gente? É o seguinte, eu tenho uma curiosidade, que a gente sempre fala do anjo de guarda, às vezes a gente até fala para alguém no trabalho, olha, acende uma vela pro teu anjo de guarda. Qual é a relação espiritual quando a gente reencarna? Porque uma vez você comentou que não era uma pessoa só, que o espírito tem mais o que fazer, então ele não fica 24 horas. Como que funciona essa proteção desde o nascimento? Ok. Eu vou desconstruir a Miriam, eu já desconstruí isso com a Miriam. A Miriam teve uma crença que ela tinha um anjo da guarda que a protegia, eu desconstruir essa crença dela. Ela ainda não me perdoou. Então, a pouco deles. Eu tinha mais intimidade. Exato. A questão de anjo da guarda é uma questão mitológica, é uma característica de crença e que cada religião trata o anjo da guarda de uma forma diferente. Dentro da Umbanda ou das matrizes africanas, eles tratam de guardiões ou de guias, dá-se um nome. Então, o guia ou o guardião nada mais do que é o anjo da guarda da Igreja Católica. Ok? O Divino Espírito Santo é o anjo da guarda, o anjo protetor da Igreja Evangélica. Então, cada religião denota um nome para uma proteção invisível. Em verdade, eu vos digo, todos os espíritos é uma grande teia de uma família espiritual. Então, quando você, espírito, consegue perceber as ramificações,
com outros espíritos, você cria uma teia de aranha enorme, aonde cada junção com outro espírito se torna um ente querido, uma família, um espírito que te ama, que te amou, que fez parte da tua vida. Se analisarmos isso no macro, voltando a milênios de anos, e que cada reencarnação tivemos pai, mãe, irmãos, pessoas que amamos e que nos amaram, foram chegando mais próximos desta teia, fazendo com que esta teia chamasse família espiritual. Se uma família encarnada hoje é composta no máximo a 30 pessoas, se você pegar a estrutura da família que te gerou e da família que você gerou e os asseclas próximos, você vai chegar num grupo de 30, no máximo 50 pessoas, quando a família é muito numerosa. Correto? A família espiritual se multiplica este volume para dezenas ou milhares de espíritos que tiveram e que têm afinidade com o teu espírito. Esta é a família espiritual. Agora vamos traçar um panorama das duas dimensões. Quando você está encarnado e você foi gerado, você ama seus pais, suas mães, seus irmãos, a família que te gerou. Quando você gera a sua família, você vai amar o seu companheiro, sua companheira e todos aqueles que oriundarem dessa junção familiar. Por muito, quando você ama alguém, você quer o bem dela. E quando você está encarnado, você assiste próximo e quer estar próximo. Então, o desejo que você tem quando você quer ajudar quem você ama é o mesmo desejo que o espírito no plano espiritual tem que querendo te ajudar. Então, esta família espiritual, que você não sabe o nome, não sabe quem é, não conhece a história porque está encarnado, te ama assim como você ama os seus pares. E eles querem assistir você, querem te ajudar, querem te auxiliar. A esses espíritos desta teia da família espiritual são e os seus anjos da guarda. Entenderam isso? Não é uma personalidade ou um espírito único. É a tua família que não está encarnado, mas que te ama, que te venera, que quer o teu progresso e quer o teu bem. E eles te auxiliam no plano espiritual. E este número é muito maior do que quando está encarnado. Por isso que mesmo sozinho, quando estás encarnado, você sabe que tem pessoas te amparando. É essa família espiritual. Mas aqui deste lado, nós respeitamos a lei do livre-arbítrio. Nós só intrometemos ou auxiliamos até determinado ponto, porque tem a parte que te cabe. Eu não posso fazer por você aquilo que você tem que fazer. Eu posso ir até aqui. Daqui para lá é sua escolha, os seus desejos. Quando vocês estão encarnados, vocês querem pegar o filho de vocês e nunca dá certo. Mas deveria ser como respeitamos. Você se intromete até aqui. Dali para frente é responsabilidade do próximo. Esta é a família espiritual. Estes são os anjos da guarda. É a tua própria família. Às vezes você pode ter tido uma avó, um tio, uma tia que desencarnou, que faz parte da família espiritual e que do lado de lá continua te assistindo. Então, às vezes, você se despede de um ente querido e este ente querido passa a ser um anjo da guarda seu. Ele te auxilia no dia a dia, ele te intui, conversa contigo, te orienta. Vai até aqui, daqui é você. Ok? E existe a figura de um anjo da guarda evoluído. O que é o anjo da guarda evoluído? Desta teia familiar, existe um espírito ou outro que atingiu o grau de emancipação, que atingiu o grau de evolução, ao qual ele não está mais na Terra. Ele já se tornou um espírito regenerado, está num grau acima ou de iluminação, e que ama você de todas as formas, e que vai estar contigo nos momentos difíceis. Esses anjos da guarda que evoluíram, eles não estão diariamente com você, eles estão nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis e árduos. Vamos trazer nosso lar. A mãe de André Luiz estava com ele todo dia? Ela vinha nos momentos difíceis para dar lucidez a ele, conversava rapidinho e ia embora. Porque ela não estava na Terra. Ela ganhou o merecimento de estar num grau evolutivo acima. Regeneração. Mesmo em outro planeta, ela vinha à Terra
para estar com o filho dela no momento de socorro para o filho. Este é o anjo da guarda evoluído. E existe o anjo da guarda celestial, que é o mesmo processo da família espiritual, só que esse já não tem mais a roupagem biológica nem perispiritual. Estes emanam luz apenas. Estes é aquilo quando estamos no precipício que a família espiritual não pode mais interferir, vem do céu uma energia suprema que te ergue, te levanta das cinzas. Então, este anjo da guarda, de fato, ele só vai vir mesmo quando você estiver perto da derrocada. Aí ele te dá um choque balsâmico e que você reluz, acorda, desperta e fala, nossa, onde eu estou, porque eu estou aqui, reluz e segue. Então, são 3 camadas de anjo da guarda. Aí saímos das 3 camadas de anjo da guarda, encontramos Jesus. Saímos de Jesus, encontramos Deus. Ok? Assim funciona. Ah, então quer dizer que eu vou ser anjo da guarda? Deve ser. Deveria, se não for para o umbral. É a nossa missão aqui, ensinar vocês a não ir muito tempo para o umbral. Existe uma maneira correta de pedir essas proteções? Não precisa pedir. Um filho teu precisa pedir socorro? Por que precisa socorro para você? Nós do plano espiritual sabemos com antecedência que você vai cair. Por quê? A gente está vendo. A gente fala, Douglas. Temos o hábito de fazer oração pedindo proteção todo mundo. A gente pede, mas muitos me abraçam pedindo oração. Me proteja por uma viagem. Não há necessidade de pedir. Já está protegido. É aquilo. O plano espiritual nos dá uma certa brevidade dos acontecimentos. Então, nós sabemos pelos seus caminhos aonde vai dar. É igual um pai e uma mãe. Você sabe que o filho está indo para um caminho que não é bom. Aí você fala, será, pai? Aí ele vai indo. No plano espiritual a gente sabe com brevidade. Só que nós só podemos ir até aqui. Ok? Se a teimosia do encarnado continuar, vai indo. Ô Jô, falando de família espiritual, tem como você, quando nasce uma criança, ou quando ela ainda é bem pequena, você reconhecer fisionomicamente dons, talentos de outra pessoa da família? Ou um amigo, alguém? Sim, pode acontecer. Até os 5 anos isso acontece com mais frequência. Porque, como disse a vocês, os anjos da guarda são a família espiritual. Até os 5 anos é permitido que fiquem mais espíritos ao reduto das crianças, por causa da fragilidade, para proteger espiritualmente, etc. Então, até o 5º ano, o 5º aniversário, os espíritos estão mais próximos. E por estarem mais próximos, esta comunicação com a criança pode passar um trejeito, uma fala, um gesto de alguém que você conheceu no teu passado, que agora é um dos anjos da guarda daquela criança. Então você pode reconhecer na criança um trejeito de um avô, de uma avó, de um ente querido, ou uma fala que você fala, nossa, parece fulano falando. Alguém já falou isso? Quando uma criança fala uma coisa, você fala, nossa, parece o avô, o teu avô falando. Significa que a presença do avô agora está ali para ser anjo da guarda daquela criança. Mas isso acontece até os 5 anos. Até os 5 anos você pode ter até 15, 20 espíritos ao teu redor. Não existe uma regra. Dos 5 anos para frente, do 5º aniversário para frente, isso vai reduzindo. Porque aí começa a responsabilidade de estar encarnado. E vai distanciando. Chega na adolescência, todos os anjos da guarda afastam. Porque você precisa fazer a parte que te cabe. Você precisa iniciar a tua jornada. Então os anjos da guarda afastam e ficam de lado, assistindo. Só intervém quando é preciso de fato. E aí passa toda a tua idade, aí quando você chega na tenridade, já perto do desencarne, aí volta toda a família espiritual para te assistir. E assim volta e assim segue o ciclo da vida. Vamos lá. Vamos aqui primeiro e vamos lá. Sim. Como a espiritualidade, no caso de uma pessoa, todos da família teve filhos. E essa pessoa já com 80 anos, foi casada há muitos anos, e fez tratamento para engravidar. E essa pessoa vai voltar sem deixar descendente aqui na Terra. Como a espiritualidade vê o final dessa
entendeu? Não acabou aqui. Sim. Os outros irmãos, tudo teve isso, Uhum. continua as famílias. Sim. E nessa família acabou. Como é vista essa pessoa? Com amor, com carinho e bondade. Porque não é porque vai ser mãe e pai que se torna um espírito melhor. Pelo contrário, às vezes você tem filhos e acaba se tornando até pior, que quer matar o filho. Então, a paternidade, a maternidade não define se você é ou não um espírito melhor. Eu vou te contar uma história. Certa feita, uma mulher indagou por que ela nasceu e não quis ter filho. E mesmo não tendo nenhum problema... Ah, mas eu também não queria. Isso. É, Não, eu tô de... Eu também sentia, mas não é porque eu tinha raiva. Sim. É que eu sinto pelas coisas que eu vi no passado da família, Sim. do pai, de mãe e de mim. Então eu não desejava aquilo para um filho meu. Sim. Então eu tinha uma convicção que eu não queria. E mesmo casada, mesmo fazendo tratamento, que o marido queria filho, a família queria filho, ele não engravidou nunca. Eu vou te contar uma outra história sem ser a sua. Essa mulher me perguntou, por que eu não consegui ficar grávida? Ela não queria, mas em determinado momento no relacionamento, ela quis, o marido quis e não ficou. E eu voltei em 600 anos da vida dela. Para explicar por que ela não ia dar à luz nesta vida, eu precisava voltar a 600 anos. Porque definimos o presente olhando o passado. Não se define o presente sem olhar o passado. Você não define quem tu és se não olhar quem tu foi. Não define quem serás se não analisar o que és hoje. Voltei a 600 anos e disse a ela assim, em 600 anos você foi freira. Você nasceu e tua família entregou ao convento. Você nasceu, tua família entregou ao convento. Você nasceu, tua família entregou ao convento. Nos últimos 600 anos, você veio freira. No século XIX, você saiu do convento e enlaçou-se em matrimônio. Você não foi mãe. Por que você não foi mãe em 1900, 1800, no século XIX, e não será mãe nessa? Em 600 anos, você rompeu a teia da família espiritual, porque dentro do convento você não seria mãe. É um voto de castidade. Então você criou uma lacuna muito grande entre os espíritos que poderiam estar enlaçados para vir a ser os seus filhos para a recuperação de karmas. E esta lacuna criada em 600 anos não faculta que haja espíritos para ser seu, para ser tua prova e tua expiação. Houve uma lacuna. Não poderia haver essa lacuna a longo prazo. Por isso que no século XIX você foi roubada do convento pelo homem que veio a ser o seu marido e que por dera nessa vida também é teu marido. Então, nesta passou, mas criastes elos afetivos com sobrinhos, porque a família é farta, com crianças, criou uma afetividade com outros espíritos, ao qual fatalmente na próxima existência nascerás com um instinto mais materno e voltarás a ser mãe. Então, as escolhas que fazes nesta vida não é apenas por definição desta vida mesma, é por definição das tuas vidas passadas. Se não operastes o seu útero para a maternidade em 600 anos, como quer ser mãe agora? Se vier um útero, vier um espírito no seu ventre, depois de 700 anos, sem preparo nenhum, ao nascer tu despojarás, tu doarás, tu não quererás aquele feto para ti, porque houve uma lacuna muito grande. E o espírito consciencial não está pronto para ser mãe ainda. Há este processo de depuração que ele vai sendo criado através do aconchego, da convivência com aqueles que tiveram vários filhos. E isso vai sendo introduzido agora, nesta nova cultura, para que a próxima vida você esteja mais plena e rompa-se essa lacuna. Ok? Vamos lá no fundo e terminamos no Paulo. Pensando na questão dos anjos, aonde que Deus direciona os anjos aqui na Terra? Ah, ok. É interessante essa pergunta e fui eu mesmo que pedi para você fazê-la. Se pudéssemos neste momento elevarmos todos vós para o plano espiritual e levitarmos em uma altura que víssemos a cidade de São José do Rio Preto inteira, nós iríamos identificar focos luminosos, com muita potência,
com média potência e com uma potência mais baixa, como se fossem canhões de luzes em determinados locais físicos da cidade. Estes canhões de luz, esses focos luminosos, é onde os anjos de Deus operam. Estão em maior quantidade. Se eu perguntar a vocês, aonde vocês acreditam pelas crenças e religião que tem mais anjos de Deus? Alguns? Sim. Você já conhece a história, isso não vai. Eu já contei essa história algumas vezes. Muitos podem acreditar que são na igreja, que é na igreja. É a primeira relação. Ah, Deus põe seus anjos na igreja, porque é na igreja que... Não, é nos hospitais. Os maiores focos luminosos, dos locais mais assistidos por Deus, que é onde estão os anjos da guarda, de fato, espíritos evoluídos, guardiões, técnicos, providenciais, é no hospital. Por quê? É a porta de entrada da vida e a porta de saída da vida. Aqui há uma levitação entre o plano espiritual e o plano carnal, e vice-versa. Então não haveria outro lugar senão os hospitais. Rendo graças aos médicos, aos enfermeiros, aos trabalhadores deste local. Porque se o teu ganho material oriunda-se de um bem maior, vocês também estão sendo assistidos. Ok? Então tem muitos espíritos verdadeiros, anjos e benfeitores nos hospitais. O segundo foco luminoso não é as igrejas, não são os templos. Aonde que é? Escola. Porque é onde você cuida dos filhos de Deus. É no berçário, é no primeiro ano, até a 5ª série é de grande assistencialismo. Louvores aos professores, porque estão em redutos hiper mega assistidos pelos anjos de Deus. Ali tem muito espírito técnico, tem muito espírito guardião, tem muito espírito benfeitor. É na escola, é no berçário, é no 1º, 2º ano, até o 8º, 9º ano, tem bastante anjos. Depois da adolescência não tem tanto anjo não, mas vamos recapitular. Enquanto era escolas separadas, tinha mais anjo numa determinada. Agora está tudo junto. Mas a faculdade não. No relato, Douglas pergunta, e a faculdade? Não tem muito anjo, não. Mas no ensino primário, fundamental, existem muitos anjos. Muitos anjos. E o terceiro foco mais luminoso não é as religiões. É a casa que faz oração. A casa de espírita que faz o evangelho no lar, a casa religiosa cristã que tem o seu altar, que faz a sua prece, que tem a sua fé. As casas de pessoas tementes, crentes a Deus, elas brilham, elas ofuscam o breu, elas clareiam um bairro inteiro, aonde em um quarteirão uma casa é devota a Nossa Senhora, uma casa é cristã, uma casa ela tem os seus pilares, Cristo e Deus. Ela irradia, ela brilha um bairro inteiro. Aonde entra a religião? Muitas nem acendem. A grande maioria nem um foco de luz é. Porque está embebida de vaidade, de dinheiro, de ganância e de ensinamentos atemporais que prisionam os seus fiéis pelo medo de um Deus punitivo. Isso não tem como brigar. Sim, mas aí a luz vai embora com ela, não fica na igreja. A esses pontos existem anjos. Hospital, escola e a casa cristã. Por isso que tem casas que você entra, que você se sente tão bem que você não quer sair. E tem casas que você entra e já quer sair a porta. Qual é a porta de saída? Porque ou a casa ou um local muito próximo é um foco luminoso divino, onde existem anjos. Anjo habita casas de pessoas
não perfeitas, mas pessoas que querem melhorar, que buscam na fé uma forma de se tornarem melhores. Ali vai ter anjos. Ok? Então, aos profissionais da medicina, aos profissionais da educação, vocês não têm ideia de como o seu trabalho é valoroso. Não ganhastes essa missão por acaso. Ah, então eu sou merecedora? Não. Exato. É porque... É dívida. Exato. É porque você tinha tanto karma que nasceu para ser professora. Você teria tantas dificuldades na vida que vai ser professora, mas por quê? Porque você vai precisar do resguardo dos anjos. Vai ser enfermeiro ou enfermeira que tu vai precisar dos anjos que estão nos hospitais. Então não é só porque você é merecedor, não, é porque precisa. Ah, vai ser médium porque é dom, não, é porque você deve mais do que os outros. Procura mediunidade para ser uma forma de você conseguir trilhar um caminho. Agora, médio, enfermeira e lascou. Entenderam? Agradecei a vós que estão nesta labuta, porque nesses dois campos vocês estão cuidando do que é mais precioso para Deus, que são vocês mesmos, até a adolescência. Depois é com vocês. Deus te cuida e te zela muito mais até a tua adolescência. Depois é tua obra. Ok? Agradece a Deus. Obrigado, Pai, pela vida. O resto é comigo. Vai embora. Ok? Vamos aqui e... Uau! Nós vamos. Vou tentar ser mais sério agora. Sim. Como você quase nunca pergunta, você vai perguntar. Antigamente, no Egito Antigo, os deuses eram vistos como não só mas de uma forma mitofágica que é de animal. Sim. Por que eles tinham essa visão? Porque o reino animal é muito mais antigo do que o reino nominal. Então, quando nós temos a percepção de que os animais viviam na Terra muito antes dos homens, tenha subentendido naquela consciência primitiva ainda da Grécia antiga de 300, 700, 1000 anos antes de Cristo, a ideia de que os animais são mais antigos que nós, então, por deveras, eles são os nossos senhores. Então, se há um Deus, faça uma analogia com aquilo que é mais antigo para ele. E o reino animal é mais antigo do que o reino nominal. Isso foi desconstruindo quando o homem identificou que o animal, por ser mais antigo, mas ele não era palho para o homem. Aí matou-se os deuses e matou-se os animais. Entende? Então, a mística dos deuses em crivos de animais, no Egito Antigo, os gatos, algumas raças de cachorros ou pássaros, esta analogia é porque o reino animal precede o reino nominal. Então, para nós, espíritos naquele tempo primitivo, a analogia de que seres mais antigos do que a nossa própria essência eram divindades. Então, fizemos essa analogia. Isso foi se desconstruindo com o tempo. Hoje, ninguém mais ora por um pássaro ou por... Ok? Isso foi desconstruído. Mas, tecnicamente, a mística fora criada por causa da precursoridade. O reino animal é muito mais antigo do que o reino nominal. Quando nós chegamos aqui, já tinham os animais. Então, eles eram os deuses do planeta quando aqui iniciamos a nossa jornada. Ok? Mas não tem mais relação nenhuma. Nenhuma. Apenas cultura e crença daquele tempo. Aqui, e vamos terminar no Paulo. Vamos lá. Você falou que os anjos da guarda estão mais nos hospitais. Sim. Eles podem utilizar da gente para curar algum tipo de pessoa? Por exemplo, tem uma tia minha que há muito tempo atrás tinha um câncer praticamente quase morrendo. E um certo dia, do nada, me deu na cabeça que eu precisava ir no hospital visitar ela. Eu cheguei lá, eu até meio que briguei para poder visitar, porque tinha pessoas na frente, e eu entrei, visitei, e ela estava praticamente morta. Sabe, ela não falava, eu comecei a conversar com ela, ela começou a chorar, e eu saí. E depois disso ela começou a recuperar, e hoje é como se ela nunca tivesse tido câncer na vida. Sim. O que é essa relação? A relação, no teu caso com ela, era um karma teu com ela. Quando você luta para lá estar, é porque você perdoou ela. Ela, sentindo o teu perdão, ela se arrepende e ela sai do estágio que estava e começa a progredir. Pelo teu perdão. E o teu perdão com ela não é desta vida, se remonta à vida passada. Ao te ver, ela não te via neste corpo.
Tive alguém que ela fez muito mal no passado e que hoje vinha nela no momento de necessidade e houve nela um arrependimento profundo e sincero, ao qual teve a capacidade, por um arrependimento íntimo dela, nevoada do inconsciente com o consciente, conseguindo perdoar a ela mesma pelos atos de vidas outroras, ela começa a ter uma nova oportunidade, ao qual continuar encarnada não é um merecimento. Entendeu isso? Continuar encarnada não é um merecimento. Significa que o arrependimento foi tamanho que vai sofrer mais um pouco para ver se se arrepende mais de algumas coisas. Exato. Correto? Essa é a visão. Ficaram chocados? Exato. Mas, se vocês quiserem ir essa história para ficar mais clara, no próximo estudo comecem, porque vamos precisar de uma meia hora, 40 minutos para mostrar a vós que não é continuar vivo o merecimento, é terminar a rota, terminar o ciclo. Quando você termina o que você veio fazer, você desencarna. Esse é o merecimento. Ele precisava. Era o seu eu. Levaram ele para lá, passaram. Foi muito engraçado, porque sim, foi uma coisa que não era nem para mim ter ido no hospital. Sim. Foi a oportunidade do perdão. Muitos acontecimentos desse são factuais a todos vós encarnados. Existe um momento único, isso chama prova. A prova, eu vou ou eu não vou? Ah, não vou não, nem gostava dela. É a tua prova. Era para você ter ido. Ok? Assim funciona. Porque é prova. A prova é sim ou não. E todos vós estão aqui para serem provados. Então foi uma prova e você falou, não, eu vou. Porque a minha prova, eu vou lá e deu tudo certo. Você se libertou, ela também, sobre estes laços e a vida que segue. Com certeza, na próxima vez, eu acho que você não vai querer ir lá, não. Mas... ok? Mas, na próximo estudo, eu peço que voltem a este tema, porque ficou várias frestas, várias pontas a serem aparadas. Ok? Vamos lá e terminamos aqui no Paulo. Não tem problema, é normal isso. Se Deus continua criando espíritos, e se existe algum espírito que nunca reencarnou, o espírito que ele reencarnou, o espírito zero de volta. Ok. Boa pergunta. A obra de Deus é constante e há criação sim, mas se pegarmos o sistema solar e em volta do sistema solar mais 100 sistemas solares em volta do Sol, não temos mais criação de espíritos. Então, este quadrante, não há mais criação de espíritos. Então, nós, espíritos da Terra, do sistema Sol, estamos na Terra, e os nossos vizinhos mais próximos, que não são tão próximos assim, em termos de distância, já estamos num quadrante de um ciclo evolutivo. É um cinturão evolutivo que está fechado. Neste cinturão existem os planetas de todos os estágios, até o planeta divino. Então, esse cinturão de sistemas solares, não há mais nova criação. Mas, existem espíritos que, mesmo com tantas oportunidades, mesmo com tudo que nos é ofertado, mesmo com mais de 100 sistemas solares para que possamos reencarnar, sem transviarmos o caminho, ainda existem espíritos que não conseguem evoluir. A esses espíritos há uma particularidade. Foram criados há bilhões de anos e mesmo assim não conseguem sair do estágio 1 evolutivo como primitivo, por escolhas. Recordando que a Terra é o 2º grau e só somos espíritos bilenares, ainda estamos aqui. Mas existem outros espíritos tão antigos quanto o nosso, ou mais, que ainda estão no primitivismo. A esses espíritos, quando chega a um ponto de que um quadrante solar não é mais eficaz para que ele possa evoluir, este espírito pode ser reiniciado. Ele é levado para um outro quadrante solar, ao qual ele é retomado de toda a consciência, tudo que ele viveu em bilhões de anos, e é colocado como um espírito novo. Então, tecnicamente, não se cria um espírito do nada, apenas reseta um espírito que teimosamente
não consegue evolução. Mas dentro do nosso quadrante solar, que são aproximadamente 100 sistemas solares, não há mais nem o reset. O reset de qualquer espírito deste quadrante de 100 sistemas solares vai para um outro quadrante de outros sistemas solares para reiniciar em estágio zerado. Ok? Não há a criação mais do nada, apenas a adaptação para que nós possamos nos enquadrar. Desses sistemas. No outro, existe ou não? Os outros? Sim, há grande possibilidade. Mas daquilo que podemos falar ou que temos a visão, recordando, o que falo a vós não são o que os meus olhos contemplam. Ainda é literatura que temos ainda pouca aqui do lado espiritual. Porque se estamos na Terra, somos tão errantes quanto vós. Não somos anjos. Então, dentro da literatura que temos e do conhecimento que nos é permitido angariar, o nosso quadrante solar de aproximadamente 100 a 120 estrelas sóis, que é o nosso quadrante ao qual vamos evoluindo nesses sistemas solares, não há criação. Há espíritos zerados que vêm de outros sistemas solares, mas eles não são novos. Eles apenas foram resetados. Eles entram no sistema do mundo primitivo para iniciar. Esses são 0 quilômetros. Não é infinito. Não é infinito. Porque se fosse infinito, seríamos um formigueiro. Não somos. Não é uma fazenda de formiga isso aqui. Temos uma finalidade. Cada espírito tem a sua finalidade. Então, somos únicos, indivisíveis, mas somos factuais para sermos resetados se formos muito teimosos. E reseta, o que é o reset de um espírito? Tira toda a consciência já vivida e o lança 0 quilômetro de novo, para experiências novas sobre outros sistemas para que ele possa atingir a perfeição. Ok? Isso você já vivenciou? Não. Senão não estava na Terra, eu tinha asinha. A gente está aqui. Já aconteceu no espírito? Já aconteceu. Muitas literaturas falam de raios poderosos que exterminam espíritos, perispíritos. São canhões magnéticos que estão nos muros das proteções dos planos espirituais mais densos. Então há muita literatura falando que você chega... Até no livro de Chico, na obra de André Luiz, temos os canhões de raios, plasmas, que aniquilam espíritos. Isso é literatura, por isso que posso lhes falar. Então, podem procurar na literatura de André Luiz que verão vários muros com bazucas, com canhões plásmicos que dão um tiro fatal em um espírito. O que é esse tiro fatal? Quando um perispírito terreno, ele tenta invadir uma proteção, mas ele não tenta uma vez, ele está ali há séculos, tentando invadir, tentando destruir, ao ponto que ele não tem mais eficiência nem eficácia de estar aqui na Terra. Então, este raio, que é um canhão eletromagnético, ele destrói o perispírito, sobrando apenas a esfera que é o espírito. Essa esfera é coletada, mandada para a Lua, e lá permanece para ser levada para um outro sistema solar e resetada ou reinserida num mundo condizente com aquilo que ele acredita. Então, esse canhão, ele não coloca fim a um espírito, ele destrói o perispírito do espírito, sobrando apenas o espírito, que é uma esfera, é levada para a Lua, da Lua fica e vai para um outro sistema solar. No nosso sistema Sol, no nosso sistema solar, não temos um mundo primitivo. O mundo primitivo do sistema solar era a Terra. A Terra, ela ascendeu. Hoje ela é prova e expiação. Existe um outro planeta chamado Planeta X que vai entrar no futuro no sistema Sol, transitar sobre o Sol. Este será do sistema solar, o planeta mais jovem, e este será primitivo. Ok? Dentro do nosso sistema solar, só para que vocês possam entender um pouco sobre como será e para onde muitos vão, se assim continuarem e não quiserem progredir. Ok? Agora encerramos com Paulo. Boa noite. Todas as escrituras que foi falado que ninguém deve adorar mais um Deus deve se adorar. Jesus falou que não consegue se adorar a Deus e a Mamon, né? Sim.
Mas sabe-se que existem várias crenças na Terra que são politeístas. Sim. Os hindus são politeístas, né? Sim. Tem divindades para vários tipos de coisas. Né? O judeu não aceitou Jesus e o Deus deles é outro. Sim. Não é o mesmo nosso Deus. Né? Então, os africanos têm os deuses deles. Então, são politeístas. Tem a divindade da água, do cachoeiro, do vento, coisas assim. Né? Então, como que a espiritualidade vê se foi falado nas próprias escrituras que devemos adorar a um Deus só, né? E que ninguém consegue adorar a Deus e a Mamon, ou seja, adorar dois deuses, como que a espiritualidade vê essas crenças ou esses cultos que se dizem tão evoluídos são politeístas? Ok. É interessante a tua pergunta e vou iniciar a resposta tentando ser o mais breve possível. E se ainda necessitar, podemos retornar isso no futuro. Quando Jesus fala sobre não podemos adorar a Deus e a Mamon, ele não fala explicitamente sobre a adoração de dois deuses. Ele fala sobre a distinção entre o plano espiritual e o plano carnal, ao qual Mamon é o deus do dinheiro na mitologia egípcia. Então, Mamon é material, é o deus das coisas, exato. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus, ele ensina naquele tempo, não sobre adorar a dois deuses ou não, porque ele sabia que isso faz parte da lapidação humana, e não seria ele o que iria transformar crenças milenares. Ele iria iniciar a autorreflexão, ao qual ele coloca na alcunha o Deus da matéria e o Deus do divino. Então ele fala que Deus, em toda a sua forma, seja Alá, seja Deus, seja o que quiser, que Deus é um ser místico, é um ser espiritual. Felizes aqueles que juntam tesouros no céu, porque na terra já foi dada a sua herança, então você já teve a sua recompensa. Então Jesus deixa muito claro as dimensões espirituais e carnais. Então toda a reverência e todo o ensinamento de Jesus é sobre o que é material e o que é espiritual. O que é carne e o que é espírito. A carne do pó veio, do pó retorna, e o Espírito só que vive. Então, todo o ensinamento de Jesus está baseada nas dimensões carne e espírito. E adoração a Deus Mamon e a Deus não é sobre o politeísmo, porque ele sabia que não adiantava falar sobre vários deuses, porque se ele entrasse nesse mérito, ele estaria contradizendo a lei de Moisés. A lei de Moisés é que é completamente pecado e você seria julgado e punido se adorasse outro Deus. Isso é Moisés. Então Jesus não poderia entrar em lastro nenhum para falar sobre a adoração de outros deuses. E ele não poderia, porque ele estaria jogando o jugo do preconceito sobre as outras religiões. E ele adorava todos, a todos. Inclusive, o que mais os judeus recriminavam Jesus é porque ele estava sempre com gentis. Quem que eram gentis? Eram os persas, eram os africanos, eram pessoas que já tinham entre si o fino trato, o respeito, uma moral muito mais evoluída do que o povo daquela época religioso que eram. Então, Jesus não entrou no mérito de vários deuses porque isso iria contradizer Moisés. Ele deixou o amor e o julgamento. Então, nós apenas seguimos Jesus. Não julgamos quem adora vários deuses. Não julgamos quem faz idolatria às entidades. Porque nós sabemos que isso faz parte do processo lapidatório. Se você adora vários deuses, adora. Se você não adora nenhum Deus, está tudo certo. Porque nós não olhamos vós encarnados pelo aquilo que vocês adoram. Nós olhamos vós encarnados pela tua obra. Assim como Deus não te julga se você reza a Ele ou não. Te julga pelos teus atos para com você mesmo e para com os seus pares que também Deus habita. Então, é sobre os seus atos, não sobre aquilo que tu adoras. Então, não temos problema nenhum com quem reza a Alá, com quem reza a Deus, com quem reza a Mamon. Exato. Não estamos preocupados com aquilo que tu reza. Estamos preocupados com o que você pode ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que você é hoje. Então, o nosso olhar para quem reza para vários deuses é praticamente nulo. Se um ateu que não tem crença e não reza nada tem boas ações, ele vai estar cheio de espíritos bons do lado dele. Se um
crente, devoto, temente, sai para fora e tem várias más ações, vai ter um monte de maus espíritos em volta dele. Tu és aquilo que tu praticas. Estás contigo em seu reduto aquilo que tu praticas, aquilo que tu pensas, aquilo que tu ages, não o que tu reza. E repito, se fosse pela quantidade que tu reza, os muçulmanos estariam salvos, porque o povo encarnado que reza. Entende? Se você comparar um muçulmano e o Douglas, é completamente discrepante, porque o Douglas não reza nada, só quando a porca torce o rabo. É só o Douglas virar muçulmano. Ele já foi, não deu muito certo não. Não deu muito certo. Ficou muito tempo atrás. Ok? Então, não temos olhar crítico nenhum sobre nenhuma crença. Nós temos um olhar sobre a obra. Ok? É a tua obra que vale. Eu falei mais porque Sim. Você vê os indianos, né? Uhum. Eles são considerados como muito religiosos, né? Sim. E eles acreditam, por exemplo, como eu falei uma vez, que meu parente pode reencarnar numa vaca. Sim. É crença. Eles não acham que existem vários deuses que eles mesmos criaram, Sim. a cultura deles. Então, recai um pouco assim, não, mas a pessoa tem que ver que existe espiritualizados eles são, provavelmente sim, mas ainda tem crenças toscas nesse meio termo. Né? São crenças necessárias. Só para elucidar e colocarmos uma ótica sobre os hindus, os indianos. Eles adoram tantos deuses. Tem tantos deuses, deuses para isso, deuses para aquilo, deuses para aquilo, e quando eles estupram uma menina de 12 anos, a culpa é da menina. E a cultura e a crença e a política está de acordo. Então não se trata a tua crença ou não, se trata os teus atos. Então, se vocês perceberem, e vão perceber porque quando vocês desencarnam o choque é tão claro, que tudo que vocês fizeram de religião, tudo que vocês fizeram sobre dogmas, tudo que vocês fizeram sobre uma literatura limitante, não teve valia nenhuma. Que as tuas maiores conquistas foi num bom dia, foi num pedaço de pão que você ofertou para alguém, foi num momento de dificuldade financeira tua, que você ainda conseguiu ajudar alguém. Então, as tuas maiores conquistas não vão estar ligadas à tua fé. As tuas maiores conquistas, o tesouro que você junta no céu, que é o que tem valia, que é a hora que você desencarna e vem o choque. O que eu fiz, o que eu poderia ter feito e o que eu tomei proveito, você vai ficar chocado com que muita coisa que você fez sobre a tutela da religião, ela foi mais prejudicial do que benéfica. E muito que você fez que não tinha conotação nenhuma com religião, é o que te manteve em pé. É aquilo que você juntou no céu. Isso esta visão, ela se dará conforme os vossos corpos vão reencarnando, o vosso espírito vai adentrando. Serás a visão plena de que não é a quantidade que se reza. Não adianta rezar e ser um chacal. Não adianta orar e ser um perseguidor. É tua ação, não é a oração. É a ação que está dentro da palavra oração. Exato. Temos muitos exemplos, muitos. Ok? Vamos encerrar, porque se deixar aqui a gente vai até meia-noite. Mas nós precisamos devolver vocês para Cassius Live. O Palmeiras é amanhã. Se fosse hoje, certamente o Douglas não viria. Não posso omitir. Hoje não vamos ter abraço, porque adentramos demais na hora, já são 10 horas. E muitas vezes 10 horas é a hora que o Douglas já está no 9º sono dele. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não há acaso, que a presença de cada um de vós aqui hoje é porque Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos quis aqui nessa noite. Foi Deus que te trouxe. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas.
Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, nesses dias próximos, saiba que Deus te preparou o próximo dia para que o sol tenha a propriedade de aquecer o seu rosto e enxugar cada lágrima sua. E na perfeição de Deus, ao criar o organismo biológico, ordenou Ele que quando as lágrimas saírem por suas retinas, possa ela eliminar os excessos de sais minerais nocivos ao seu corpo. Deus te ama nos pequenos detalhes. Deus te quer sorrindo nos pequenos momentos de tua jornada. No olhar a uma criança, no olhar aquele que se ama e principalmente no olhar do reflexo ao espelho. Ao ver a sua face, ao acordar pela manhã, sorria e agradeça. Obrigado, Senhor, pela vida, em mais um dia que se inicia. Fazei com que meu dia seja repleto de oportunidades, para que eu seja neste dia um instrumento de tua paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe